Pessoal, hoje é mais uma segunda-feira, dia de live e execução estratégica aqui no perfil InfoDireito do Trabalho. Vamos chegando, quero convidar você a participar dessa live hoje. O pessoal já começou a entrar, boa noite. Pessoal, hoje a nossa live é uma live muito esperada, nós vamos falar do procedimento de reunião de execuções trabalhistas. É um procedimento muito comum, adotado por vários tribunais. É um procedimento que gera muita dúvida, o pessoal costuma perguntar bastante sobre isso e o pessoal está entrando. Leandro, parceiro aqui do Execução Estratégica, entrou. Boa noite, Leandro, doutores, vamos entrando. Acenar aqui para os colegas. E o doutor Carlos Begales, juiz do trabalho, professor, autor de obra jurídica. Hoje ele é o nosso convidado especial para falar sobre esse tema. Ele já solicitou acesso aqui e eu vou permitir o acesso dele para compartilhar comigo essa live. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Quero deixar um abraço para vocês, doutora Vera, doutor Rodrigo. Olá, doutor. Boa noite. Boa noite, amigo. Como estamos? Tudo na paz esse resto de feriado? Pois é, o pessoal, aqui eu falo que segunda-feira é dia da maldade, é dia de falar de execução trabalhista e de começar bem a semana, planejando gastar os honorários. Então, a doutora Daniela entrou aqui, uma colega conhecida nossa, que ela fala que, escutando as lives aqui, ela já vai trocar de carro, doutor. Então, é o jeito. Pessoal, doutor Tá me Carlos, ouvindo bem? perfeito. Eu acho que Tudo ok. a imagem está ótima. O Dr. Carlos Begales, ele dispensa apresentação, ele é o juiz aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que eu tenho o prazer de trabalhar aqui também, né? Sou diretor de secretaria. E o Dr. Carlos Begales, além de ser um excelente juiz, ele é professor em diversos cursos, pós-graduações, e ele é autor também de obra jurídica, né, doutor? O senhor tem uma excelente obra na área de execução e é uma obra que eu sempre recomendo para o pessoal. Então é um privilégio hoje estar aqui com o senhor novamente. E, e a bomba hoje é um assunto que gera muita dúvida, o pessoal pergunta bastante nos grupos que eu participo, até no Instagram. Eu lancei a pergunta lá e vi que é um tema quente, o pessoal quer saber dessa questão da reunião das execuções. Parece que é um tema já que é bastante debatido, mas que agora a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho resolveu regulamentar. E aí eu queria ver com o senhor isso. O que o senhor tem a dizer em relação a esse procedimento e aonde que está diferenciar cada um deles e onde que estão as bases legais desses procedimentos? Pois é, Danilo, coisa boa. Nós estamos já na nossa segunda conversa, né? Tivemos uma conversa sobre recuperação judicial, que foi excelente, né? Mais de uma hora de conversa. E hoje nós vamos tratar desse tema que, na verdade, ainda eu digo que está para ser construído na realidade, né? O procedimento ainda precisa ser pensado de uma forma mais efetiva. Nós temos que pensar como é que nós vamos desenvolver isso. Porque se nós pensarmos, por exemplo, o CPC de 2015, ele perdeu a oportunidade de trabalhar isso. Há projetos em tramitação da questão do processo coletivo e até das execuções, das reuniões de execuções, né? Mas ainda nós não temos um procedimento devidamente regulamentado, apesar de, né, termos a lei de ação civil pública, o Código de Defesa do Consumidor, o que eles chamam de microsistema, mas ainda para reunir execução efetivamente, nós não temos um procedimento. E aqui, né, começando a tratar desta situação, eu queria colocar o seguinte: como nós não temos um procedimento efetivo, sempre
se tenta utilizar o artigo 28 da Lei de Execução Fiscal, né? Que é aplicado ao processo do trabalho de uma forma subsidiária. Mas ali, o artigo 28 só diz que, a requerimento das partes, o juiz pode fazer essa reunião de processos. E nós, de uns anos para cá, começamos a ver, Danilo, nos TRTs, vamos dizer assim, algumas ideias para tentar aplicar essas reuniões de execução. Mas são questões que cada Tribunal Regional do Trabalho passou a desenvolver, como se fosse uma boa prática na execução, né? E nós tivemos, em cada tribunal praticamente, né, a criação dos chamados JAIs, né, que são os juízos auxiliares da execução, né? Nós precisamos ainda pensar sobre isso. E muitos desses tribunais obviamente, estão em funcionamento com base em portarias, provimentos dos próprios tribunais. Há uma infinidade de procedimentos para requerimentos e etc. Está me parecendo o seguinte, que a Corregedoria, desde 2018, com o provimento e depois com a consolidação, o que a Corregedoria Nacional procurou fazer é dar um norte, certo? O que a Procuradoria passou a nos colocar foi um norte para tentar fazer o quê? Uma reunião de execuções. Eu estou vendo aqui entrando muitos colegas, muitos amigos, muitos servidores, olha, gratos a todos, viu? Então, a Corregedoria procurou buscar dar um norte, dar um parâmetro para essas reuniões de execução. E se eu pudesse aqui, inicialmente, fazer, vamos dizer assim, uma separação, o que nós temos na consolidação hoje, Danilo? Nós temos dois procedimentos básicos. Um é a possibilidade de o executado requerer um plano para pagamento parcelado das suas dívidas. Coisa que já existe em muitos, vou chamar assim de JAIs, né? Juízos auxiliares de execução. A questão é que a Corregedoria Nacional procurou, nesse momento, né, trazer esse norte que eu estou passando aqui para vocês. Então, são dois grandes braços da regulamentação. A primeira é o plano em si, né? Uma possibilidade de pagamento pelo devedor de forma parcelada. E o segundo é uma reunião de execução, e aí estabelecendo alguns parâmetros. Então, como é que funciona esse plano, né? Vou me limitar aqui à consolidação do provimento nacional, porque nós temos essas questões regionalizadas, né? Então, o devedor que quiser parcelar as suas dívidas em razão de várias execuções, ele pode fazer um pedido. Onde é que ele vai fazer esse pedido, Danilo? Isso vai depender da regulamentação de cada tribunal. Pode ser feito nesse núcleo de centralização de execução, que seria um JAI, né, a grosso modo, ou até a presidência do tribunal, a corregedoria. Isso vai depender, Danilo, da regulamentação de cada tribunal. Mas olha que interessante, no sentido de dar um norte, né, por essa consolidação, o devedor deve dizer qual é o total da dívida dele, como ele pretende fazer esses pagamentos. A consolidação traz o prazo máximo de 3 anos para pagamento, né? Se há empresas do grupo econômico, ele deve informar a existência dessas empresas.
E aqui vem uma outra situação muito interessante, que nesse plano de pagamento, ele deve fornecer uma garantia patrimonial. Pode ser uma fiança, um seguro-garantia ou outros bens que ele tem. Inclusive, se exige a apresentação de um balanço patrimonial para que se saiba, né, Danilo, a real situação da empresa para aceitar esse parcelamento. E há uma situação interessante que é este pedido de parcelamento, que é esse plano que a lei está, que a consolidação está chamando, vai limitar os processos que estão em execução definitiva, certo? Então, o devedor vai colocar no pedido dele o valor total e dizer quais são os processos em execuções definitivas. Com outro detalhe, ele renuncia a eventuais impugnações e recursos. É como se dissesse assim, olha, você está de boa fé? Você quer parcelar o seu débito? Então, os requisitos são esses. Então, esta é a primeira das ideias do provimento da consolidação. Um outro detalhe, Danilo. Quem que vai aprovar esse plano? A consolidação traz como órgão competente para aprovar o plano o Tribunal Pleno ou um outro órgão do próprio tribunal, conforme a regulamentação feita pelo TRT. Então, basicamente, o que a consolidação dá aqui é um norte para que nós tenhamos a possibilidade de parcelamento da dívida. Agora, se não houver parcelamento, se esse suposto plano não for aprovado ou não for cumprido, nós vamos partir para a segunda linha da consolidação, que é a reunião de execução em face desse devedor. Doutor? Tá? Então é basicamente isso que nós temos nesse sentido. Vejam que, e aí nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente, com relação à execução forçada. Mas aqui no plano, a regulamentação não fala nada, Danilo, quanto a uma eventual insurgência de algum credor, né? Me parece que assim, fazendo uma comparação grosseira, mas que serve aqui, é como numa recuperação judicial. Olha, o seu processo vai entrar aqui para um parcelamento, no caso de aceitação. Quem aprova esse plano, como eu disse, vai ser o Tribunal Pleno ou um órgão conforme está nos artigos 148 e seguintes da consolidação. Poderia ser, inclusive, o órgão de centralização de execuções, por exemplo, o próprio JAI ou esse órgão aí que o tribunal criar para gerenciar essas execuções? Olha, a consolidação, Danilo, fala em tribunal pleno ou um órgão. Um órgão Pode ser que se opte por isso, mas não me parece que isso ficaria a critério, vamos dizer assim, desse órgão centralizador que eu estou chamando nesse momento de JAI, né? Uhum. Mas ali ele está tratando de uma outra ideia, né? É o provimento, a quem perguntou aí, é o provimento consolidado da Corregedoria Nacional a partir do artigo 148. E que traz isso? Veja bem, aqui nós não estamos tratando de uma lei em sentido estrito, como se fosse a CLT, etc. Aqui nós temos um provimento e, evidentemente, a própria Corregedoria, ela quis, esse é o meu sentir, né? Dar um norte no sentido de possibilitar uma uniformização disso. Até porque os atos judiciais vão ser decididos pelo órgão competente estabelecido pelo próprio provimento do tribunal.
Certo, Danilo? Essa regulamentação parece que ela passou assim despercebida. O pessoal não comentou sobre ela, né? Então, eu vejo que os tribunais já faziam isso. Eu vi uma iniciativa grande do TRT3, do TRT1, eu acho que do TRT5, o pessoal já usava isso de praxe, de abrir as portas lá do TRT e chamar o devedor para negociar. Ó, você quer pagar suas execuções? Vamos fazer um plano aqui, você vai dar um bem garantia e vai negociar esse débito. Eu acho essa iniciativa muito boa, porque realmente privilegia a função social da empresa e até do emprego, né, doutor? A empresa quer pagar, ela tem uma boa fé, ela vai lá na mesa de negociação, coloca todas as cartas lá na mesa, já fala quem que é o grupo, já fala quem que é os sócios, todo mundo vai responder e eles abrem mão de eventual impugnação e começam a pagar esse plano. Então, eu acho que isso aqui é realmente um ato de boa-fé da empresa, que se ela estiver disposta a se reerguer, é uma opção muito vantajosa do que aguentar as pontes de uma execução trabalhista, que não é fácil, né, doutor? Agora, Danilo, tudo isso que nós falamos, veja bem, os TRTs já há alguns anos vêm aplicando por uma outra forma esse tipo de procedimento. Cada TRT, nessas boas práticas, vem tentando aplicar a reunião de execução no sentido de tentar conciliar ou otimizar atos. Mas veja bem, então o que nós falamos até agora é um plano especial para pagamento, que precisa de uma garantia, que precisamos ter apresentação de balanço, renúncia a recursos. Nós temos que ter aqui uma boa-fé para isso. Agora, outra situação é o que nós já temos também há algum tempo, e que o provimento também regulamenta isso desde 2008, o que houve agora é só a consolidação, a reunião de execução para uma execução forçada. Então, essa aqui é uma outra ideia. Antes do senhor avançar sobre isso, em relação ainda a esse plano especial de pagamento, que o devedor ele vai lá e submete a esse órgão esse plano de pagamento. Essa iniciativa tem que partir, então, do devedor. Se, porventura, esse órgão negar esse pedido, aí começam as minhas dúvidas. Cabe algum recurso por parte do devedor? Ele tem direito a esse plano ou é só... Isso não está regulamentado no que se refere à consolidação. Vai depender aí da regulamentação de cada tribunal. Mas veja bem, se nós estamos no primeiro grau, que não é o caso aqui, isso vai... Pela consolidação, quem vai decidir é o pleno, aí nós teremos que ver como isso vai ser regulamentado, até mesmo impossibilidade de impugnação. Tá certo? Então isso precisa ser regulamentado ainda, porque a consolidação, a partir do artigo 148 até o 151, mais ou menos, que é o que trata dessa questão, ele não levanta isso. Tá? Então, em tese, você vai ter uma decisão do pleno, e aí teria que verificar a organização recursal para, eventualmente, fazer uma impugnação. Certo? Mas, quando eu fiz aquele link, né, com a recuperação judicial, quando você não tem a aprovação do plano, você tem a falência declarada. Então, aqui simplesmente me parece que seria, olha, eu não aceito o seu plano, porque você não me apresenta uma garantia patrimonial, você não apresentou aqui o balanço, você não está renunciando a eventuais recursos, você não está agindo com boa fé. Então, a questão do recurso em si, nós teríamos que verificar como que isso vai ser regulamentado pelo próprio tribunal. Entende? Porque, em tese, viu, Danilo? Isso é uma questão administrativa. Certo. Tá? É uma questão administrativa.
certo? Então, nós precisamos esperar para verificar como é que isso poderia ser resolvido, tá? Eu tenho uma dúvida antes também de prosseguir sobre o segundo regime, que é o regime especial de execução forçada, ainda sobre esse plano especial de pagamento trabalhista. O devedor ele tem que indicar um bem, e esse bem tem que estar livre, ele tem que ser suficiente para garantir essas execuções, mas a partir do momento que ele indica, o juiz ele já pode fazer uma averbação ali de alguma restrição? Claro, Uhum. poderia sim. Porque vamos para a prática, Danilo. Eu, como executado, qual que é a minha ideia quando eu vou para isso? É evitar 300 bacéns, bacém aqui, apreensão ali, oficial de justiça colar, etc. Então, se eu tenho um bem que eu posso oferecer em garantia, mas a minha ideia inicialmente pode não ser que esse bem seja alienado. Aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos muitos casos em que o devedor diz assim: eu vou pagar para vocês 500 mil por mês, ou 1 milhão de reais por mês, 800 mil reais por mês, para vocês irem quitando isso. Entende? Então, isso tudo vai depender daquilo que for regulamentado. Então, a garantia, que pode ser uma fiança, um seguro-garantia, ou até mesmo um bem, é claro que o juiz pode, por exemplo, fazer uma anotação, certo? De que aquele bem está vinculado ao processo X. Perfeito. Certo? Porque aqui nós temos que partir sempre da boa-fé. Essa é a ideia básica da apresentação de um plano. É evitar bacém em 300... Danilo, vamos até ser assim, claros também com relação... Eu, como devedor, se eu tenho 300 processos e eu tenho condições de pagar, se eu posso ou oferecer um bem para ser alienado, ou até parcelar, eu vou gerenciar isso. Eu posso gerenciar isso, Danilo, num único processo, porque tanto no pagamento do plano, né, que nós estamos falando do plano, quanto numa execução forçada, eu vou ter um processo piloto. Veja bem, ao invés de eu cuidar aqui de 300 processos, naquela loucura que é oficial de justiça, penhora, indisponibilidade de bens, renajude, por aí, eu vou ter um processo que eu vou gerenciar toda a minha execução. Então, é muito vantajoso para o devedor também, certo? Se ele tiver de boa fé, adotar o plano. E tem um detalhe, né, Danilo? A regulamentação ainda diz que se você apresentar um plano, se você dispensar alguém por justa causa, você precisa pagar as verbas rescisórias. Você precisa dizer, olha, eu aqui dispensei esse mês 3 empregados e quitei as verbas rescisórias. Porque se a sua ideia é acabar com os seus processos, quitar sua dívida, não tem razão de você apresentar um plano para 300 processos e depois começar a ter mais 150. Exatamente. A ideia não é essa. A ideia não é essa do plano. Então, o plano é para quem vai agir com boa fé, tem a intenção, tem patrimônio, tem fluxo de caixa para poder fazer esses pagamentos. É isso. Doutor, eu tenho outras dúvidas, mas eu estou olhando o tempo aqui. A gente avança sobre o regime especial de execução forçada ou ainda posso fazer uma pergunta? Pode, vamos lá. Sobre essa negociação que o tribunal está fazendo com o devedor. Ele vem, ele vai pagar mensal. O credor, como é que ele vai receber? Vai ter uma ordem de pagamento, vai ser proporcional, vai ser pelo processo mais antigo, ou isso cada tribunal, cada plano que vai definir isso? A nossa experiência até aqui, independentemente dessa regulamentação nos JAIs, é tudo uma questão de conversa com os próprios credores. Estabelecer parâmetros para pagamento. Depende, né?
Inclusive, nós temos notícias, por exemplo, de juiz auxiliar de execução no país todo, que estabelece, inclusive, o deságio. Aham. Olha, você vai ter um deságio lá de 20%, 30% para você receber todo o seu... Então, isso vai depender exatamente disso que você falou por último, de como isso vai ser gerido. Tá? Qual é o valor dessa execução? Qual é a garantia, os pagamentos que vão acontecer? Por óbvio que a intenção é que ocorra o pagamento de todos, inclusive dos créditos previdenciários e fiscais. A regulamentação, e aí não poderia ser diferente, né? Ela diz, primeiro vamos pagar os créditos trabalhistas, né? E depois os créditos fiscais. Então, veja bem, nós não temos nem no CPC, Danilo, nem na CLT, nem na consolidação, nós não temos isso. Isso há um hiato na nossa legislação. Essa questão da distribuição do dinheiro. Por quê? Quando eu tenho uma falência, eu vou repartir conforme o dinheiro existente. E nós sabemos que se a coisa for para uma execução forçada, né, esse é um outro problema. Quando a gente vai para a execução forçada, nós temos uma legislação que diz que quem vai receber primeiro é quem realizar a penhora. Fora as questões dos créditos preferenciais, trabalhista, crédito fiscal, etc. Mas, mesmo dentro desta categoria, então vamos imaginar que são só créditos trabalhistas. Como que a legislação resolve isso, Danilo? Penhora anterior. O novo CPC manteve isso. Nós sabemos, e olha que interessante, nós sabemos que muitos magistrados e magistradas, em conversas com colegas advogadas, lá na cidade A, B ou C, no juízo A, B ou C, eles fazem o quê? Fazem uma distribuição por equidade, como está dizendo aqui o colega. Ou seja, procura atender todo mundo. Mas nós não temos uma lei nesse sentido. Olha que interessante. A consolidação vem, logo no começo do artigo 148, né? Ela diz que a ideia é justamente fazer esse pagamento equânime, com uma igualdade. É um princípio. Agora, a gente precisa ter o pé no chão. Se você fizer uma pesquisa hoje nos TRTs, você encontra credores que se insurgem contra isso. O sujeito diz assim, não, a minha penhora é anterior, eu tenho direito. O CPC diz isso. E o artigo 15 diz que eu tenho direito. Então, nós temos ainda muito que evoluir nesse ponto. Porque se você pensar num sujeito que ajuizou uma ação há 2 anos atrás e já tem uma penhora, e de repente ele cai nesse bolo, é claro que ele vai ficar revoltado, ele não vai aceitar e etc. Mas essa é a ideia, nós estamos falando de plano ainda, né? Do plano. Agora, se for para uma execução forçada, provavelmente a decisão dos tribunais, quando for subindo, vai ser pela anterioridade de penhora. Há, inclusive, um artigo no Código Civil que a gente encontra em algumas decisões, que é o artigo 962, porque o CPC fala em anterioridade da penhora, certo? Já o artigo 962 do Código Civil fala nessa divisão igualitária. E nós encontramos em muitos agravos de petição essa referência ao artigo 962 do Código Civil para, vamos dizer assim, legitimar uma eventual divisão equânime, né? Então essa é a ideia. Então aquilo que você me perguntou, existe alguma regulamentação com relação ao plano para quem recebe primeiro ou não? Não existe. Isso vai depender daquele plano,
que ficou conversado com os clientes, isso, com os credores, com o devedor. Nós temos que pensar também num processo democrático de, vamos dizer assim, uma espécie de uma assembleia com esse pessoal todo, com seus representantes, que são os advogados, para saber como é que isso vai ser resolvido. Porque o pessoal fala em equidade, e é isso, Dani. Inclusive, todo mundo trabalhou, todo mundo trabalhou. Quando as portas fecharam ou a empresa não tem bens, quer dizer, todo mundo está no prejuízo. O problema é que, nesse momento, nós não teríamos uma legislação para resolver isso. eu notei que a corregedoria ela fala também, inclusive, do sindicato acompanhar, né, essas negociações, possibilidade do controle do pagamento também pelo sindicato. E nas pesquisas que eu fiz aqui sobre jurisprudência, eu achei uma questão interessante que um devedor conseguiu, inclusive, a exclusão do BNDT enquanto ele estava no pagamento desse plano especial. Ele fez o plano de pagamento, deu um bem garantia e conseguiu, inclusive, a exclusão do BNDT para ele participar de uma licitação, provavelmente. Mas beleza, doutor, esse é o plano A. Pagou ali, correu tudo bem, mas, infelizmente, não é sempre que acontece isso. Se o devedor não conseguir arcar com esse plano, qual que é a combinação que ele tem pelo descumprimento desse plano de pagamento? A ideia vai ser iniciar uma execução, né, com reunião das execuções em face desse devedor, né? E aí já sem poder impugnar, ele já abriu mão lá nesse... Pela regulamentação, sim. Olha, você descumpriu o plano, então nós vamos iniciar uma execução. Mas nós sabemos, pela vivência prática, que nem sempre é assim que ocorre, Danilo. Às vezes se tenta de novo resolver aquilo, né? De novo fazer um plano para que se possa por fim as execuções. Mas a regulamentação traz o início, a partir do descumprimento do plano, de uma execução reunida, mas também com um processo piloto, de novo, né? A regulamentação diz que aí é o juízo centralizador da execução, que seria, por exemplo, o juízo do JAI, que escolheria esse processo piloto. E aqui, eu vou só abrir um parênteses, porque a gente sabe, como eu já falei anteriormente, né, nós temos os prós e contras, né? Eu até disse, olha, para o devedor, nesse caso de uma execução forçada, para ele fica cômodo, entre aspas, porque ao invés de cuidar de 300 processos espalhados, ele vai ter um processo piloto onde todos os atos vão acontecer, né? Então, não há dúvida que para ele é vantajoso, né? Porque às vezes o juízo da unidade X tem uma ideia para tentar encontrar um patrimônio. E aí aquilo lá no processo piloto não vai acontecer, porque as execuções estão suspensas, certo? Mas eu penso o seguinte: a ideia ela já vem crescendo há algum tempo, sabe? É uma situação de otimização dos atos processuais, né? É uma questão de evitar decisões díspares, né? Porque às vezes nós temos vara que reconhece o grupo econômico, vara que não reconhece o grupo econômico. Então nós temos essa situação. Tem as críticas que a gente acompanha também dos credores, que dizem assim, mas quando reúne, o processo fica muito mais lento, né? Porque o devedor, ele concentra a energia de defesa dele naquele processo piloto, né? E às vezes o sujeito tem um processo pequeno ali, que ele poderia talvez
resolver, né, Danilo, sem estar nesse bolo, né? E é engraçado, porque se você pegar decisões agora de 2020, tem tribunal que diz assim: não, o órgão do Tribunal Regional aprovou a execução lá no JAI, é para lá que vão todos. Mas você já encontra decisões em alguns tribunais que dizem assim: se o devedor individualmente se insurgir, isso seria um direito dele. Vejam que essa é uma questão que precisa ser regulamentada. Ela ainda não. Porque nós não temos uma lei específica para isso. A consolidação, Dani, diz o seguinte: que se aquele credor individual se insurgir e o processo dele já estiver garantido por uma penhora, ele tem o direito de continuar com o processo dele lá na unidade judiciária. Né? Vou fazer uma outra aqui, lembrei aqui, um outro link, né? É aquele caso da ação coletiva dos direitos individuais homogêneos, né? Que o cara pode ir sozinho. Não, eu vou aqui sozinho na minha, numa outra linha. Então, alguns entendem que caberia isso, né? Mas assim, majoritariamente, as decisões dos tribunais nos agravos de petição, essas decisões são no sentido de manter os processos reunidos, como uma forma de otimizar, evitar um retrabalho. Agora, interessante, né, Danilo? É porque eu vou falando assim, vou lembrando de outras coisas e o que nós precisamos pensar, na verdade? Né? E esses dias, numa palestra no TRT4, no Rio Grande do Sul, o Cláudio Brandão, que é ministro do TST, ele até tratou desse assunto durante a palestra dele, né? E uma situação que ele levantou, que seria, o ideal é você não ter um lugar só, sabe? Porque me parece que algumas experiências de levar tudo para uma única vara, tá? Para um único local, se você não tem servidores, você vai abarrotar aquela vara de execução ou aquele órgão ali e não vai resolver os problemas, tá? Então, a ideia é você, talvez até, regionalizar. Né? É como se dissesse assim, foi até citado um exemplo. Então, se você tem 4 varas do trabalho, aqui no nosso caso, né? Vamos pegar aqui em Goiás, você tem Rio Verde, né? 4 varas do trabalho. Seria uma possibilidade de, ao invés de cada uma das varas ficar trabalhando com 50 processos específicos que tem lá, delegar a competência numa cooperação judiciária entre as varas do trabalho, e uma delas, Danilo, dar sequência à execução. Ó, vai ficar aqui com a terceira VT. É ela que vai cuidar desses processos. X e X devedores, tal vara. X e X, tal vara. Regionalizar. Não necessariamente levar para o JAI. Isso, inclusive, está na recomendação nacional. Tá? Nessa ideia de não colocar tudo num lugar só, porque sem estrutura, Danilo. Tá. Eles já cuidam de precatório. A maioria desses lugares já cuidam de precatório, que é uma trabalheira, a questão dos precatórios. Volume muito grande. Controla o tempo aí que eu tô sem relógio aqui. Eu vou só fazer uma pergunta em relação a isso. Esse ponto que você está falando da estrutura do JAI, ou desse órgão de centralização de execuções, que seria responsável tanto pelo plano especial de pagamento, lá o acordão, e esse regime especial de execução forçada. Lá no regime especial de execução forçada, fala que qualquer incidente, quem julgaria seria esse órgão centralizador de execução. Aí esbarra também nessa questão que você falou de estrutura. Se não tiver uma estrutura, para, né? Porque a chuva de incidente pode vir,
num processo desse. Realmente, eu acho. É, porque você vai ter ato judicial, né, sendo praticado. E, Danilo, vamos esquecer o plano, porque o plano parte do pressuposto de renunciar a todas as Exato. limitações e recursos. Então, o Até plano para seria uma outra ficar ideia. claro, agora é o plano Quando eu B, vou, é o regime quando eu vou para a especial. reunião, quando eu vou para a execução dessas reuniões, é aí que também no sentido de dar um norte, né, que a consolidação, ela diz, olha, são execuções definitivas, os processos precisam ser reunidos, porque a ideia é penhorar um único bem ou vários bens e levar isso a termo, né? E nós podemos ter processos com recursos de revista ainda no TST, agravos de petições sendo julgados. Então, há muitas questões que quem vai resolver, e você tem toda a razão com relação a isso, quem vai resolver é o juiz centralizador dessa execução. Isso tudo vai gerar impugnações, né? Aí, alguns colegas estão dizendo que, dependendo do TRT, eles separam, né? Não há essa junção. Compartilhar comigo essa live. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Quero deixar um abraço para vocês, doutora Vera, doutor Rodrigo. Olá, doutor. Boa noite. Boa noite, amigo. Como estamos? Tudo Tô- na paz esse resto de feriado? Pois é, o pessoal. Aqui eu falo que segunda-feira é dia da maldade, é dia de falar de execução trabalhista e de começar bem a semana, planejando gastar os honorários. Então, doutora Daniela entrou aqui, uma colega conhecida nossa, que ela fala que, escutando as lives aqui, ela já vai trocar de carro, doutor. Então, é o jeito. Pessoal, doutor Tá me Carlos, ouvindo bem? perfeito. Eu acho que Tudo ok. a imagem está ótima. Doutor Carlos Begados, ele dispensa apresentação, ele é o juiz aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que eu tenho o prazer de trabalhar aqui também, né? Sou diretor de secretaria. E o doutor Carlos Begados, além de ser um excelente juiz, ele é professor em diversos cursos, pós-graduações, e ele é autor também de obra jurídica, né, doutor? O senhor tem uma excelente obra na área de execução, e é uma obra que eu sempre recomendo para o pessoal. Então é um privilégio hoje estar aqui com o senhor novamente. E e a bomba hoje é um assunto que gera muita dúvida, o pessoal pergunta bastante nos grupos que eu participo, até no Instagram. Eu lancei a pergunta lá e vi que é um tema quente. O pessoal quer saber dessa questão da reunião das execuções. Parece que é um tema já que é bastante debatido, mas que agora a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho resolveu regulamentar. E aí eu queria ver com o senhor isso. O que o senhor tem a dizer em relação a esse procedimento e aonde que está diferenciar cada um deles e onde que estão as bases legais desses procedimentos? Pois é, Danilo, coisa boa. Nós estamos já na nossa segunda conversa, né? Tivemos uma conversa sobre recuperação judicial, que foi excelente, né? Mais de uma hora de conversa. E hoje nós vamos tratar desse tema que, na verdade, ainda eu digo que está para ser construído na realidade, né? O procedimento ainda precisa ser pensado de uma forma mais efetiva. Nós temos que pensar como é que nós vamos desenvolver isso. Porque se nós pensarmos, por exemplo, o CPC de 2015, ele perdeu a oportunidade de trabalhar isso. Há projetos em tramitação da questão do processo coletivo e até das execuções, das reuniões de execuções, né? Mas ainda nós não temos um procedimento devidamente regulamentado, apesar de, né,
termos, a lei de ação civil pública, o Código de Defesa do Consumidor, o que eles chamam de microsistema, mas ainda, para reunir execução efetivamente, nós não temos um procedimento. E aqui, né, começando a tratar desta situação, eu queria colocar o seguinte: como nós não temos um procedimento efetivo, sempre se tenta utilizar o artigo 28 da Lei de Execução Fiscal, né, que é aplicado ao processo do trabalho de uma forma subsidiária. Mas ali, o artigo 28 só diz que, a requerimento das partes, o juiz pode fazer essa reunião de processos. E nós, de uns anos para cá, começamos a ver, Danilo, nos TRTs, vamos dizer assim, algumas ideias para tentar aplicar essas reuniões de execução. Mas são questões que cada Tribunal Regional do Trabalho passou a desenvolver, como se fosse uma boa prática na execução, né? E nós tivemos, em cada tribunal praticamente, né, a criação dos chamados JAIs, né, que são os juízos auxiliares da execução, né? Nós precisamos ainda pensar sobre isso. E muitos desses tribunais obviamente, estão em funcionamento com base em portarias, provimentos dos próprios tribunais. Há uma infinidade de procedimentos para requerimentos e etc. Está me parecendo o seguinte, que a Corregedoria, desde 2018, com o provimento e depois com a consolidação, o que a Corregedoria Nacional procurou fazer é dar um norte, certo? O que a Procuradoria passou a nos colocar foi um norte para tentar fazer o quê? Uma reunião de execuções. Eu estou vendo aqui entrando muitos colegas, muitos amigos, muitos servidores, olha, graças a todos, viu? Então, a Corregedoria procurou buscar dar um norte, dar um parâmetro para essas reuniões de execução. E se eu pudesse aqui, inicialmente, fazer, vamos dizer assim, uma separação, o que nós temos na consolidação hoje, Danilo? Nós temos dois procedimentos básicos. Um é a possibilidade de o executado requerer um plano para pagamento parcelado das suas dívidas. Coisa que já existe em muitos, vou chamar assim de JAIs, né? Juízos Auxiliares de Execução. A questão é que a Corregedoria Nacional procurou, nesse momento, né, trazer esse norte que eu estou passando aqui para vocês. Então, são dois grandes braços da regulamentação. A primeira é o plano em si, né? Uma possibilidade de pagamento pelo devedor de forma parcelada. E o segundo é uma reunião de execução, e aí estabelecendo alguns parâmetros. Então, como é que funciona esse plano, né? Vou me limitar aqui à consolidação do provimento nacional, porque nós temos essas questões regionalizadas, né? Então, o devedor que quiser parcelar as suas dívidas em razão de várias execuções, ele pode fazer um pedido. Onde é que ele vai fazer esse pedido, Danilo? Isso vai depender da regulamentação de cada tribunal. Pode ser feito nesse núcleo de centralização de execução, que seria um JAI, né, a grosso modo, ou até a presidência do tribunal, a corregedoria. Isso vai depender, Danilo, da regulamentação de cada tribunal. Mas olha que interessante, no sentido
de dar um norte, né? Por essa consolidação, o devedor deve dizer qual é o total da dívida dele, como ele pretende fazer esses pagamentos. A consolidação traz o prazo máximo de 3 anos para pagamento, né? Se há empresas do grupo econômico, ele deve informar a existência dessas empresas. E aqui vem uma outra situação muito interessante, que nesse plano de pagamento, ele deve fornecer uma garantia patrimonial. Pode ser uma fiança, um seguro-garantia ou outros bens que ele tem. Inclusive, se exige a apresentação de um balanço patrimonial para que se saiba, né, Danilo, a real situação da empresa para aceitar esse parcelamento. E há uma situação interessante que é este pedido de parcelamento, que é esse plano que a lei está, que a consolidação está chamando, vai limitar os processos que estão em execução definitiva, certo? Então, o devedor vai colocar no pedido dele o valor total e dizer quais são os processos em execuções definitivas. Com outro detalhe, ele renuncia a eventuais impugnações e recursos. É como se dissesse assim, olha, você está de boa fé? Você quer parcelar o seu débito? Então, os requisitos são esses. Então, esta é a primeira das ideias do provimento da consolidação. Um outro detalhe, Danilo. Uhum. Quem que vai aprovar esse plano? A consolidação traz como órgão competente para aprovar o plano o tribunal pleno ou um outro órgão do próprio tribunal, conforme a regulamentação feita pelo TRT. Então, basicamente, o que a consolidação dá aqui é um norte para que nós tenhamos a possibilidade de parcelamento da dívida. Agora, se não houver parcelamento, se esse suposto plano não for aprovado ou não for cumprido, nós vamos partir para a segunda linha da consolidação, que é a reunião de execução em face desse devedor. Doutor? Tá? Então é basicamente isso que nós temos nesse sentido. Vejam que, e aí nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente, com relação à execução forçada. Mas aqui no plano, a regulamentação não fala nada, Danilo, quanto a uma eventual insurgência de algum credor, né? Me parece que assim, fazendo uma comparação grosseira, mas que serve aqui, é como numa recuperação judicial. Olha, o seu processo vai entrar aqui para um parcelamento, no caso de aceitação. Quem aprova esse plano, como eu disse, vai ser o tribunal pleno ou um órgão conforme está nos artigos 148 e seguintes da consolidação. Poderia ser, inclusive, o órgão de centralização de execuções, por exemplo, o próprio JAI ou esse órgão aí que o tribunal criar para gerenciar essas execuções? Olha, a consolidação, Danilo, fala em tribunal pleno ou um órgão. Um órgão Pode ser que se opte por isso, mas não me parece que isso ficaria a critério, vamos dizer assim, desse órgão centralizador que eu estou chamando nesse momento de JAI, né? Uhum. Mas ali ele está tratando de uma outra ideia, né? É o provimento, a quem perguntou aí, é o provimento consolidado da Corregedoria Nacional a partir do artigo 148. E que traz isso? Veja bem, aqui nós não estamos tratando de uma lei em sentido estrito, como se fosse a CLT, etc.
aqui nós temos um provimento e, evidentemente, a própria corregedoria, ela quis, esse é o meu sentir, né, dar um norte no sentido de possibilitar uma uniformização disso. Até porque os atos judiciais vão ser decididos pelo órgão competente estabelecido pelo próprio provimento do tribunal. Certo, Danilo? Essa regulamentação parece que ela passou assim, despercebida. O pessoal não comentou sobre ela, né? Então, eu vejo que os tribunais já faziam isso. Eu vi a iniciativa grande do TRT3, do TRT1, eu acho que do TRT5, o pessoal já usava isso de praxe, de abrir as portas lá do TRT e chamar o devedor para negociar. Você quer pagar suas execuções? Vamos fazer um plano aqui, você vai dar um bem garantia e vai negociar esse débito. Eu acho essa iniciativa muito boa, porque realmente privilegia a função social da empresa e até do emprego, né, doutor? A empresa quer pagar, ela tem uma boa fé, ela vai lá na mesa de negociação, coloca todas as cartas lá na mesa, já fala quem que é o grupo, já fala quem que é os sócios, todo mundo vai responder e eles abrem mão de eventual impugnação e começam a pagar esse plano. Então, eu acho que isso aqui é realmente um ato de boa-fé da empresa, que se ela estiver disposta a se reerguer, é uma opção muito vantajosa do que aguentar as pontes de uma execução trabalhista, que não é fácil, né, doutor? Agora, Danilo, tudo isso que nós falamos, veja bem, os TRTs já há alguns anos vêm aplicando por uma outra forma esse tipo de procedimento. Cada TRT, nessas boas práticas, vem tentando aplicar a reunião de execução no sentido de tentar conciliar ou otimizar atos. Mas veja bem, então o que nós falamos até agora é um plano especial para pagamento, que precisa de uma garantia, que precisamos ter apresentação de balanço, renúncia a recursos. Nós temos que ter aqui uma boa-fé para isso. Agora, outra situação é o que nós já temos também há algum tempo, e que o provimento também regulamenta isso desde 2008, o que houve agora é só a consolidação, a reunião de execução para uma execução forçada. Então, essa aqui é uma outra ideia. Antes do senhor avançar sobre isso, em relação ainda a esse plano especial de pagamento, que o devedor ele vai lá e submete a esse órgão esse plano de pagamento. Essa iniciativa tem que partir, então, do devedor. Se, porventura, esse órgão negar esse pedido, aí começam as minhas dúvidas. Cabe algum recurso por parte do devedor? Ele tem direito a esse plano ou é só... Isso não está regulamentado no que se refere à consolidação. Vai depender aí da regulamentação de cada tribunal. Mas veja bem, se nós estamos no primeiro grau, que não é o caso aqui, isso vai... Pela consolidação, quem vai decidir é o pleno, aí nós teremos que ver como isso vai ser regulamentado, até mesmo impossibilidade de impugnação. Tá certo? Então isso precisa ser regulamentado ainda, porque a consolidação, a partir do artigo 148 até o 151, mais ou menos, que é o que trata dessa questão, ele não levanta isso. Tá? Então, em tese, você vai ter uma decisão do pleno, e aí teria que verificar a organização recursal para, eventualmente, fazer uma impugnação. Certo? Mas, quando eu fiz aquele link, né, com a recuperação judicial, quando você não tem aprovação do plano, você tem a falência declarada. Então, aqui simplesmente me parece que seria, olha, eu não aceito a sua
o seu plano porque você não me apresenta uma garantia patrimonial, você não apresentou aqui o balanço, você não está renunciando a eventuais recursos, você não está agindo com boa fé. Então, a questão do recurso em si, nós teríamos que verificar como que isso vai ser regulamentado pelo próprio tribunal. Entende? Exato. Porque, em tese, viu, Danilo? Isso é uma questão administrativa. Certo. Tá? É uma questão administrativa. Certo? Então, nós precisamos esperar para verificar como é que isso poderia ser resolvido. Tá? Eu tenho uma dúvida antes também de prosseguir sobre o segundo regime, que é o regime especial de execução forçada, ainda sobre esse plano especial de pagamento trabalhista. O devedor ele tem que indicar um bem, e esse bem tem que estar livre, ele tem que ser suficiente para garantir essas execuções, mas a partir do momento que ele indica, o juiz ele já pode fazer uma averbação ali de alguma restrição? Claro, Uhum. poderia sim. Porque vamos para a prática, Danilo. Eu, como executado, qual que é a minha ideia quando eu vou para isso? É evitar 300 bacéns, bacém aqui, apreensão ali, oficial de justiça colar, etc. Então, se eu tenho um bem que eu posso oferecer em garantia, mas a minha ideia inicialmente pode não ser que esse bem seja alienado. Aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos muitos casos em que o devedor diz assim: eu vou pagar para vocês 500 mil por mês, ou 1 milhão de reais por mês, 800 mil reais por mês, para vocês irem quitando isso. Entende? Então, isso tudo vai depender daquilo que for regulamentado. Então, a garantia, que pode ser uma fiança, um seguro-garantia, ou até mesmo um bem, é claro que o juiz pode, por exemplo, fazer uma anotação, certo? De que aquele bem está vinculado ao processo X. Perfeito. Certo? Porque aqui nós temos que partir sempre da boa-fé. Essa é a ideia básica da apresentação de um plano. É evitar bacém em 300... Danilo, vamos até ser assim, claros também com relação a... Eu, como devedor, se eu tenho 300 processos e eu tenho condições de pagar, se eu posso ou oferecer um bem para ser alienado, ou até parcelar, eu vou gerenciar isso. Eu posso gerenciar isso, Danilo, num único processo, porque tanto no pagamento do plano, né, que nós estamos falando do plano, quanto numa execução forçada, eu vou ter um processo piloto. Veja bem, ao invés de eu cuidar aqui de 300 processos, naquela loucura que é oficial de justiça, penhora, indisponibilidade de bens, renajude, por aí, eu vou ter um processo que eu vou gerenciar toda a minha execução. Então, é muito vantajoso para o devedor também, certo? Se ele tiver de boa fé, adotar o plano. E tem um detalhe, né, Danilo? A regulamentação ainda diz que se você apresentar um plano, se você dispensar alguém por justa causa, você precisa pagar as verbas rescisórias. Você precisa dizer, olha, eu aqui dispensei esse mês 3 empregados e quitei as verbas rescisórias. Porque se a sua ideia é acabar com seus processos, quitar sua dívida, não tem razão de você apresentar um plano para 300 processos e depois começar a ter mais 150. Exatamente. A ideia não é essa. A ideia não é essa do plano. Então, o plano é para quem vai agir com boa fé, tem a intenção, tem patrimônio, tem fluxo de caixa para poder fazer esses pagamentos. É isso. Doutor, eu tenho outras dúvidas, mas eu estou olhando o tempo aqui. A gente avança sobre o regime especial de execução forçada ou ainda posso fazer uma pergunta? Pode, vamos lá. Sobre essa negociação que o tribunal está fazendo com o devedor.
Ele vem, ele vai pagar mensal. O credor, como é que ele vai receber? Vai ter uma ordem de pagamento, vai ser proporcional, vai ser pelo processo mais antigo, ou isso cada tribunal, cada plano que vai definir isso? A nossa experiência até aqui, independentemente dessa regulamentação nos JAIs, é tudo uma questão de conversa com os próprios credores, estabelecer parâmetros para pagamento. Depende, né? Inclusive, nós temos notícias, por exemplo, de juiz auxiliar de execução no país todo, que estabelece, inclusive, o deságio. Uhum. Olha, você vai ter um deságio lá de 20%, 30% para você receber todo o seu... Então, isso vai depender exatamente disso que você falou por último, de como isso vai ser gerido. Tá? Qual é o valor dessa execução? Qual é a garantia, os pagamentos que vão acontecer? Por óbvio que a intenção é que ocorra o pagamento de todos, inclusive dos créditos previdenciários e fiscais. A regulamentação, e aí não poderia ser diferente, né? Ela diz, primeiro vamos pagar os créditos trabalhistas, né? E depois os créditos fiscais. Então, veja bem, nós não temos nem no CPC, Danilo, nem na CLT, nem na consolidação, nós não temos isso. Isso há um hiato na nossa legislação. Essa questão da distribuição do dinheiro. Por quê? Quando eu tenho uma falência, eu vou repartir conforme o dinheiro existente. E nós sabemos que se a coisa for para uma execução forçada, né, esse é um outro problema. Quando a gente vai para a execução forçada, nós temos uma legislação que diz que quem vai receber primeiro é quem realizar a penhora. Fora as questões dos créditos preferenciais, trabalhista, crédito fiscal, etc. Mas, mesmo dentro desta categoria, então vamos imaginar que são só créditos trabalhistas. Como que a legislação resolve isso, Danilo? Penhora anterior. O novo CPC manteve isso. Nós sabemos, e olha que interessante, nós sabemos que muitos magistrados e magistradas, em conversas com colegas advogadas, lá na cidade A, B ou C, no juízo A, B ou C, eles fazem o quê? Fazem uma distribuição por equidade, como está dizendo aqui o colega. Ou seja, procura atender todo mundo. Mas nós não temos uma lei nesse sentido. Olha que interessante. A consolidação vem, logo no começo do artigo 148, né? Ela diz que a ideia é justamente fazer esse pagamento equânime, com uma igualdade. É um princípio. Agora, a gente precisa ter o pé no chão. Se você fizer uma pesquisa hoje nos TRTs, você encontra credores que se insurgem contra isso. O sujeito diz assim, não, a minha penhora é anterior, eu tenho direito. O CPC diz isso. E o artigo 15 diz que eu tenho direito. Então, nós temos ainda muito que evoluir nesse ponto. Porque se você pensar num sujeito que ajuizou uma ação há 2 anos atrás e já tem uma penhora, e de repente ele cai nesse bolo, é claro que ele vai ficar revoltado, ele não vai aceitar e etc. Mas essa é a ideia, nós estamos falando de plano ainda, né? Do plano. Agora, se for para uma execução forçada, provavelmente a decisão dos tribunais, quando for subindo, vai ser pela anterioridade de penhora. Há, inclusive, Danilo, um artigo no Código Civil que a gente encontra em algumas decisões, que é o artigo 962, porque o CPC fala em anterioridade da penhora, certo? Já o artigo 962 do Código Civil fala nesse
nessa divisão igualitária. E nós encontramos em muitos agravos de petição essa referência ao artigo 962 do Código Civil para, vamos dizer assim, legitimar uma eventual divisão equânime, né? Então essa é a ideia. Então aquilo que você me perguntou, existe alguma regulamentação com relação ao plano para quem recebe primeiro ou não? Não existe. Isso vai depender daquele plano, do que ficou conversado com os clientes, isso, com os credores, com o devedor. Nós temos que pensar também num processo democrático de, vamos dizer assim, uma espécie de uma assembleia com esse pessoal todo, com seus representantes, que são os advogados, para saber como é que isso vai ser resolvido. Porque o pessoal fala em equidade, e é isso, Dani. Inclusive, todo mundo trabalhou, todo mundo trabalhou. Quando as portas fecharam ou a empresa não tem bens, quer dizer, todo mundo está no prejuízo. O problema é que, nesse momento, nós não teríamos uma legislação para resolver isso. Eu notei que a Corregedoria ela fala também, inclusive, do sindicato acompanhar, né, essas negociações, possibilidade do controle do pagamento também pelo sindicato. E nas pesquisas que eu fiz aqui sobre jurisprudência, eu achei uma questão interessante que um devedor conseguiu, inclusive, a exclusão do BNDT enquanto ele estava no pagamento desse plano especial. Ele fez um plano de pagamento, deu um bem garantia e conseguiu, inclusive, a exclusão do BNDT para ele participar de uma licitação, provavelmente. Mas beleza, doutor, esse é o plano A. Pagou ali, correu tudo bem, mas, infelizmente, não é sempre que acontece isso. Se o devedor não conseguir arcar com esse plano, qual que é a combinação que ele tem pelo descumprimento desse plano de pagamento? A ideia vai ser iniciar uma execução, né, com reunião das execuções em face desse devedor, né? E aí já sem poder impugnar, ele já abriu mão lá nesse... Pela regulamentação, sim. Olha, você descumpriu o plano, então nós vamos iniciar uma execução. Mas nós sabemos, pela vivência prática, que nem sempre é assim que ocorre, Danilo. Às vezes se tenta de novo resolver aquilo, né? De novo fazer um plano para que se possa por fim as execuções. Mas a regulamentação traz o início, a partir do descumprimento do plano, de uma execução reunida, mas também com um processo piloto, de novo, né? A regulamentação diz que aí é o juízo centralizador da execução, que seria, por exemplo, o juízo do JAI, que escolheria esse processo piloto. E aqui, vou só abrir um parênteses, porque a gente sabe, como eu já falei anteriormente, né, nós temos os prós e contras, né? Eu até disse, olha, para o devedor, nesse caso de uma execução forçada, para ele fica cômodo, entre aspas, porque ao invés de cuidar de 300 processos espalhados, ele vai ter um processo piloto onde todos os atos vão acontecer, né? Então, não há dúvida que para ele é vantajoso, né? Porque às vezes o juízo da unidade X tem uma ideia para tentar encontrar um patrimônio. E aí aquilo lá no processo piloto não vai acontecer, porque as execuções estão suspensas, certo? Mas eu penso o seguinte: a ideia ela já vem crescendo há algum tempo, sabe? É uma situação de otimização dos atos processuais, né? É uma questão de evitar decisões díspares, né? Porque às vezes nós temos
vara que reconhece o grupo econômico, vara que não reconhece o grupo econômico. Então, nós temos essa situação. Tem as críticas que a gente acompanha também dos credores, que dizem assim, mas quando reúne, o processo fica muito mais lento, né? Porque o devedor, ele concentra a energia de defesa dele naquele processo piloto, né? E às vezes o sujeito tem um processo pequeno ali, que ele poderia talvez resolver, né, Danilo, sem estar nesse bolo, né? E é engraçado, porque se você pegar decisões agora, de 2020, tem tribunal que diz assim, não, o órgão do tribunal regional aprovou a execução lá no JAI, é para lá que vão todos. Mas você já encontra decisões em alguns tribunais que dizem assim, se o devedor individualmente se insurgir, isso seria um direito dele. Vejam que essa é uma questão que precisa ser regulamentada. Ela ainda não... Porque nós não temos uma lei específica para isso. A consolidação diz o seguinte, que se aquele credor individual se insurgir e o processo dele já estiver garantido por uma penhora, ele tem o direito de continuar com o processo dele lá na unidade judiciária. Né? Vou fazer uma outra aqui, lembrei de um outro link, né? É aquele caso da ação coletiva dos direitos individuais homogêneos, né? Que o cara pode ir sozinho. Não, eu vou aqui sozinho na minha, numa outra linha. Então, alguns entendem que caberia isso, né? Mas assim, majoritariamente, as decisões dos tribunais nos agravos de petição, essas decisões são no sentido de manter os processos reunidos, como uma forma de otimizar, evitar um retrabalho. Agora, interessante, né, Danilo? É porque eu vou falando assim, vou lembrando de outras coisas e... O que nós precisamos pensar, na verdade? Né? E esses dias, numa palestra no TRT4, no Rio Grande do Sul, o Cláudio Brandão, que é ministro do TST, ele até tratou desse assunto durante a palestra dele, né? E uma situação que ele levantou, que seria, o ideal é você não ter um lugar só, sabe? Porque me parece que algumas experiências de levar tudo para uma única vara, tá? Para um único local, se você não tem servidores, você vai abarrotar aquela vara de execução ou aquele órgão ali e não vai resolver os problemas, tá? Então, a ideia é você, talvez até, regionalizar. Né? É como se dissesse assim, foi até citado um exemplo. Então, se você tem 4 varas do trabalho, aqui no nosso caso, né? Vamos pegar aqui em Goiás, você tem Rio Verde, né? 4 varas do trabalho. Seria uma possibilidade de, ao invés de cada uma das varas ficar trabalhando com 50 processos específicos que tem lá, delegar competência numa cooperação judiciária entre as varas do trabalho, e uma delas, Danilo, dar sequência à execução. Ó, vai ficar aqui com a terceira VT. É ela que vai cuidar desses processos. X e X devedores, tal vara. X e X, tal vara. Regionalizar. Não necessariamente levar para o JAI. Isso, inclusive, está na recomendação nacional. Tá? Nessa ideia de não colocar tudo num lugar só, porque sem estrutura, Danilo. Tá. Eles já cuidam de precatório. A maioria desses lugares já cuidam de precatório, que é uma trabalheira, a questão dos precatórios.
volume Vamos muito lá. grande. Controla o tempo aí que eu tô sem relógio aqui. Eu vou só fazer uma pergunta em relação a isso. Esse ponto que você está falando da estrutura do JAI, ou desse órgão de centralização de execuções, que seria responsável tanto pelo plano especial de pagamento, lá o acordão, e esse regime especial de execução forçada. Lá no regime especial de execução forçada, fala que qualquer incidente, quem julgaria seria esse órgão centralizador de execução. Aí esbarra também nessa questão que você falou de estrutura. Se não tiver uma estrutura, para, né? Porque a chuva de incidente que pode vir num processo desse, realmente eu acho. É, porque você vai ter ato judicial, né, sendo praticado. E, Danilo, vamos esquecer o plano, porque o plano parte do pressuposto de renunciar a todas as Exato. limitações e recursos. Então, o Até plano para seria uma outra ficar ideia. claro, agora é o plano Quando eu B, vou, é o quando regime eu vou para a especial. reunião, quando eu vou para a execução dessas reuniões, é aí que também no sentido de dar um norte, né, que a consolidação, ela diz, olha, são execuções definitivas, os processos precisam ser reunidos, porque a ideia é penhorar um único bem ou vários bens e levar isso a termo, né? E nós podemos ter processos com recursos de revista ainda no TST, agravos de petições sendo julgados. Então, há muitas questões que quem vai resolver, e você tem toda a razão com relação a isso, quem vai resolver é o juiz centralizador dessa execução. Isso tudo vai gerar impugnações, né? Aí, alguns colegas estão dizendo que, dependendo do TRT, eles separam, né? Não há essa junção. E eu acho que, inclusive, essa é a ideia, viu? Você ter um órgão para os precatórios, né? E um específico aqui para as execuções, vamos dizer, comuns. Agora, veja bem, Danilo, a ideia básica, e aqui é um outro avanço que vai precisar acontecer, certo? É uma mudança um pouco de paradigma daquilo que a gente tem. Porque tudo lá atrás, Danilo, foi pensado muito antes de regulamentação por Corredoria Nacional e pelos próprios tribunais, né? Cada um fazendo o seu. Quer dizer, a ideia sempre foi para grandes devedores, né? Aquela situação que você tem centenas de processos, valores altos, né? Então a gente tem clubes de futebol, indústrias que entraram num processo de problemas financeiros. Então, a ideia é para grandes devedores. Mas isso precisa ser mudado, justamente por essa questão da otimização dos atos processuais, né? Aliás, já estão pensando, né, até mesmo em colocar para os oficiais de justiça utilizarem, Danilo, alguns convênios, para isso não ficar, isso não está regulamentado, tá? Isso é uma ideia que existe por que o oficial de justiça a ideia é essa? Por que o oficial de justiça ele vai pegar o mandado ali, vai no lugar, faz a citação, volta, não encontrou bens, ele devolve? Ele que conhece o devedor, chegou lá, tal, por que ele também não poderia utilizar o convênio para fazer uma pesquisa? Ali, na hora, ele viu um automóvel, por que ele não poderia fazer essa pesquisa, etc. Por que ele teria que devolver esse mandado? É uma forma de otimizar isso. Então, são ideias de boas práticas que devagar vão sendo implantadas e que vão melhorando, né? Vamos lá. Eu falo demais, hein? Não, mas tá ótimo. O pessoal tem elogiado aí. Eu acho que é um tema muito relevante. Beleza, a gente pegou aquelas execuções, centenas de execuções, vamos fazer um processo piloto. Esse processo, por exemplo, ele está mais avançado. Nele já teve desconsideração. Aquele processo que não teve desconsideração, por exemplo, quando ele reúne, ele já reúne também, ele atalha, ele já vai prosseguir a execução em face do sócio,
Como é que funciona isso na prática? Pois é, outro problema não regulamentado. Há uma decisão do TST de 2020, num recurso de revista, em que houve a reunião, Danilo, vou aqui simplificar, né, a situação. Houve uma reunião de execuções exatamente nessa situação que você levantou. No processo piloto, já tinha ocorrido a desconsideração. Mas nos outros processos, não. E o juízo considerou essa questão uniformizada, vamos dizer assim. Está resolvido aqui pelo processo piloto. Mas aí era uma empresa que tinha um quadro social com já algumas alterações. Certo? Algumas alterações. Então, se você reunir 300 processos, pode ser que aquele sócio lá atrás, da segunda alteração, ele não seja o responsável por uma parte do débito. Então, esta é uma situação que precisa ser vista. É um trabalhão pensando em reunir execução, mas o TST, me parece que de forma correta, tá, deu a seguinte linha de decisão. Olha, se você tem aqui 300 execuções e você reuniu, você precisa respeitar o direito de defesa do sócio para verificar se naquele processo A, B ou C, ele de fato é o responsável. Né? Por isso, né, Danilo, que essas reuniões de execuções elas precisam ser pensadas. Né? Por isso que na prática, como você mesmo disse lá no comecinho, a regulamentação nacional passou um pouco despercebida, né? Porque os JAIs já estão em funcionamento, há sempre uma tentativa de trazer os processos dos maiores devedores, são poucos os processos na prática, mas nós temos essa regulamentação aí e precisamos verificar como é que ela vai ficar. Então, respondendo a sua pergunta, se eu, Carlos, fui sócio, se tem 300 processos, esquece a reunião de execuções. Se tem 300 processos e eu sou chamado numa desconsideração, eu preciso ser responsável naqueles casos que a CLT determina hoje, né, partindo da reforma trabalhista. Né? O sujeito tem que ter ajuizado a ação dentro de 2 anos. Eu fui a pessoa que estava lá quando ele trabalhou e etc, etc. Então, agora, quando eu reúno, eu não vou fazer assim? Então, me parece que essa seria a situação. Teria que respeitar. E no grupo econômico, né, Danilo? Aqui já me veio essa ideia. No grupo econômico, nós temos essa divergência, né? Porque alguns dizem assim, não, o grupo econômico é empregador único. Se é empregador único, eu poderia tocar uma execução já aproveitando do processo piloto que eventualmente eu já tivesse o grupo econômico. Mas há os que consideram que teria que ter uma desconsideração também em face da empresa do grupo econômico. E, assim, particularmente, não me parece o caminho correto. O grupo econômico, eu teria já uma responsabilidade solidária pela própria CLT. E ela não exige uma propositura de ação específica. Né? Eu poderia incluí-la lá. A súmula 205 já foi revogada desde 2003, né? Doutor, estou acompanhando o tempo aqui, faltam 12 minutos. Tem 12. Eu queria, antes de avançar aqui, eu notei aqui que o doutor Luiz Carlos Alencar, ele fez uma pergunta se a lei de proteção de dados pode reduzir a aplicação de ferramentas. Ele mesmo falou, não tem nada a ver com o tema dessa live. Eu quero aproveitar para convidar o pessoal. Dia 17, nós vamos fazer uma live, na verdade é um webinar, para falar justamente disso, o uso das ferramentas eletrônicas de acesso público, o uso delas para solucionar a execução. E um dos temas que nós vamos abordar é essa nova lei aí de proteção de dados. Então, faço o convite para o Dr. Luiz Carlos e para o pessoal que estiver acompanhando a se inscrever nesse evento. O link de inscrição está lá no meu perfil, que é execução.efetiva, lá na bio.
pode ir lá que tem o link para se inscrever nesse evento. É um evento bem legal que a gente está preparando e a gente vai, o pessoal que participar vai ganhar um e-book gratuito com esses sites, né, de acesso público, inclusive o link ensinando como consultar. Então, doutor Luiz Carlos, fica o convite em nome do senhor extensivo para os demais, como é que fala? Telespectadores, doutor? Eu não sei nem como é que fala. Quem assiste live, como é que é o nome? Quem está nos assistindo? Doutor, esse regime especial de execução forçada, minha visão como diretor de secretaria, eu adoro. Reúne a execução, otimiza o ato, evita decisões conflitantes. Eu acho que gera uma força muito grande para os devedores e incomoda muito mais o devedor. Eu falo assim que era como uma execução única, é um tirinho de uma espingarda de pressão. E esse regime especial de execução forçada, ele toma um tamanho que o devedor realmente ele fala, olha, eu tenho que ver, porque o tribunal está usando toda essa estrutura unificada aí, esse órgão, para otimizar a execução, otimizar essas consultas patrimoniais, então vale a pena eu pagar a execução. Então, se o devedor ele tem condições de pagar a execução, diante dessa situação de reunião da execução, geralmente ele vem ou tenta um acordo, ou ele paga a execução. Então, assim, a minha visão como diretor de secretaria, eu acho muito vantajoso. E eu comentei lá no meu Instagram que a gente falaria disso. Só que aí eu vi o outro lado do balcão. Os advogados todos vieram reclamar, falaram assim, em grande maioria. Olha, antigamente, quando a execução era de ofício, funcionava muito bem. Porque ninguém estava acompanhando, o juiz que já tocava a execução e funcionava. Hoje mudou. Hoje a execução, ela se processa lá, o credor que tem que impulsionar a execução. Quando a gente faz essa reunião, existem vários credores. Tem alguns advogados mais atuantes, outros não. Aí, beleza. Eles vêm e conseguem um proveito dessa reunião. Penhoram um bem. Aí chega aonde eu queria perguntar para o senhor. E agora? Como eu pago esses credores? Quando eu consigo solucionar de forma parcial essa execução reunida? Faltam quantos minutos aí, Danilo, por favor? Faltam 8 minutos, doutor. Você acha que... Veja, a lei, Danilo, ela não estabelece uma solução para essa sua dúvida de algo, de uma solução parcial. Você está entendendo? Porque, como eu expliquei lá na divisão do plano com a execução forçada, o CPC é muito claro em dizer que quem penhorou primeiro, leva. Aqui nós estamos numa outra ideia, nós reunimos os processos. Então, se fizermos uma reunião, a divisão tem que ser proporcional. Não é uma situação de vantagem para A ou vantagem para B. Essa ideia não tem como sobreviver na reunião de execuções. Entende, Danilo? Por isso que nós precisamos... isso vem sendo regulamentado pelos tribunais e agora pela Corregedoria Nacional, justamente para tentar dar esse norte, porque nós não temos uma solução para isso. É como se dissesse assim, olha, porque se eu tiver 60 execuções individuais, Danilo, com R$1 milhão, 60 execuções individuais, com R$1 milhão, um bem que vale R$1 milhão, vendeu por 500 mil, 600 mil. Se a dívida é maior, quem que leva numa execução individual? Quem penhorou primeiro. Então, agora, a partir do momento que eu reúno as execuções, eu estou colocando todos de uma forma igual. Olha, eu estou reunindo para tentar pagar todo mundo. Então,
é uma outra ideia, é um outro paradigma. E não me parece que nós teríamos condições de pagar alguém em prejuízo de outros. Certo? E nós poderíamos chegar, Danilo, numa situação, e eu já vi essa situação ocorrer na prática, de o processo sair da unidade judiciária, da vara, todos os processos, serem levados ao JAI, tentar pagar parte dos valores, chegar a um ponto que já usaram tudo, tentaram tudo, não conseguiram e devolveram os processos para as unidades judiciárias. O direito não resolve tudo. Se você não tem patrimônio, chega um ponto que não há o que ser feito. Tá? Então, o fato de ir para lá, pagar um determinado valor parcial, pagar um valor parcial, etc., não significa que nós vamos privilegiar um em face do outro. Não é essa a ideia, viu, Danilo? Então, assim, nós estamos... O que eu quero dizer é que estão todos que estão aplicando isso, né, aprendendo com essas práticas. Porque quando eu estou no interior, Danilo, numa unidade judiciária, que às vezes tem poucos advogados trabalhistas, ou os processos são todos daquela unidade judiciária, os advogados se conhecem, tudo se resolve ali, Danilo. O juiz faz uma reunião, a juíza faz uma reunião, convoca os... como se fosse assim, ó, tem 8 advogados trabalhistas, eles têm 60 processos, cada um tem 7, 8, se acerta, faz uma divisão do dinheiro e etc. Mas tudo na conversa, na tentativa de resolver o problema do A ou do B, etc. Agora, se judicializar, nós vamos ter alguns problemas, né? Que é essa questão de não ter equidade no pagamento e etc. Então é isso, Danilo. Então, nós não temos uma solução que não seja aplicar o critério de justiça. Entende? Dizer, olha, são todas pessoas que trabalharam e têm o direito de receber. É isso, meu amigo. Doutor, ó, o pessoal está querendo bis. Eu vou contar para o senhor que várias pessoas estão me cobrando a segunda edição lá do Recuperação Judicial. O pessoal vira e mexe, quer saber, ó, cadê a segunda edição? Essa aqui estou vendo que vai ser do mesmo jeito. O pessoal está pedindo para continuar. Infelizmente aqui o tema é curto, o tempo é curto, então eu queria agradecer o senhor novamente pela disponibilidade, recomendar o pessoal aqui do InfoDireito para ir lá conhecer o perfil do senhor, que o senhor dá umas dicas excelentes sobre execução trabalhista, e recomendar ao pessoal o livro do senhor, que eu acho sensacional. Todo mundo comenta que é ótimo. Então, fica aí essas minhas considerações. E eu passo a bola para o senhor aí nos últimos 3 minutos, doutor. Olha, o tema é muito amplo, tá? A gente não consegue exaurir tudo, até porque as perguntas começam a surgir. Mas a minha ideia básica foi esclarecer alguns temas da regulamentação da Corregedoria Nacional. Agora, cada colega que está aqui no Brasil, que eu vejo que tem colegas do Brasil todo, cada colega tem que verificar a regulamentação do seu tribunal, porque é isso que está na recomendação. E esperarmos uma regulamentação pelo Congresso Nacional para tentar otimizar cada vez mais isso. Quem quiser me acompanhar no Instagram, no Carlos Begales, né? Lá eu faço as minhas postagens do Executando, né? Que eu chamei de Executando, né? E alguns eventos que a gente também realiza. Quero agradecer a você mais uma vez, tá? Estou à disposição aqui, vocês estão de parabéns, né? Sempre mostrando questões interessantes relacionadas à execução, né? De todos os colegas que a gente tem sempre
contato. Eu quero aqui, eu vi entrando tantas pessoas, eu não vou nominar para depois falar assim, ó, o Begás esqueceu de mim. Não. Então, obrigado a todos. E nós voltamos com uma sobre recuperação judicial assim que for aprovada aquela questão lá da própria recuperação judicial. Perfeito. Um abraço a todos e até mais, Danilo. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço a todos.